A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Continuação do capítulo 4, no versículo 35 a 41. Naquele tempo e naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, nós retomamos o Evangelho de São Marcos, porque na conversão de São Paulo nós lemos o último capítulo, mas acontecia que naquele dia era uma festa litúrgica para a igreja e o Evangelho tinha que se adaptar ao que nós estávamos celebrando. Agora não, a gente está no tempo comum de novo, não tem nada extraordinário, e a gente retoma devagarinho o Evangelho de São Marcos e vai entendendo a caminhada de Jesus e também quem é Jesus. Vocês viram aqui que os apóstolos não sabiam quem era Jesus. Eles foram chamados por Jesus, estavam ouvindo a pregação, viam os milagres, mas eles não sabiam quem era Jesus. Jesus estava justamente naquela região da Galileia, o mar da Galileia, né? Uma água doce, e ali ele encontrava os pescadores, foi chamando, formando o grupo dos apóstolos, dos discípulos. As multidões vinham de toda parte para serem curadas, e Jesus ia atendendo a cada um. Mas agora Jesus resolveu ir para a outra margem. Olha, gente, quando a gente ouve essa expressão no Evangelho, tem uma indicação interessante. É que no outro lado do mar da Galileia é um território de pagãos, não judeus, pessoas desprezadas, marginalizadas, porque o judeu se considerava uma raça pura, uma raça escolhida por Deus, do qual nasceria o Messias. E Jesus já veio, mas eles não receberam, não entenderam, nem os apóstolos estavam entendendo. Então aí é um grande desafio você ir para o outro lado, encontrar em terras pagãs aqueles que não eram do território judeu, mas nessa travessia, o que acontece? Uma tempestade, agitação das águas. Aqui tem outra coisa interessante. Quando Jesus entrou na barca com os apóstolos, essa simbologia aí é muito forte. A barca é a igreja com os apóstolos. A agitação das águas simboliza justamente o mundo diferente, até mesmo dos apóstolos, ideias fixas dos discípulos. Eles continuavam apegados ao seu nacionalismo, acreditando que os judeus eram uma raça superior aos outros povos. Tem muito isso hoje em dia.
Nós somos apegados a umas ideologias, a algumas ideias fixas na nossa cabeça, e não tem quem consiga libertar as pessoas. E por isso que tem o atraso social, tem o atraso econômico, né? Porque as pessoas não querem avançar, não querem o novo, não querem entender que tem que haver mudanças, né? E as mudanças não são assim fáceis. Elas têm que ser logo. Os santos, quando eles se converteram, eles tiveram que mudar radicalmente a vida. Nós temos que acreditar que Deus é superior às raças, aos povos, né? Os discípulos têm que se conscientizar de tudo aquilo que Jesus está ensinando, que é o novo. E, portanto, o sentido simbólico aqui é que nós encontramos na tempestade, e a gente vê que mesmo na tempestade Deus está com a gente. Só que os apóstolos, eles não entendiam assim não, eles foram repreender Jesus. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? E olha que é interessante uma coisa, Jesus foi censurado pelas autoridades, né? Na época, ele foi censurado pelos judeus, e agora ele é também questionado pelos discípulos. Mas Jesus vai repreender. Ele toma a decisão dizendo: por que vocês são medrosos? Vocês não têm fé? Então Jesus, que tinha sido perseguido pelas autoridades, pelos judeus e também pelos seus familiares, os familiares foram buscar Jesus pensando que ele estava louco. A gente já refletiu isso. E agora Jesus enfrenta o medo dos discípulos. Que situação, não é? Pois bem, se a gente trouxer isso para hoje, para nós estamos também nessa mesma questão, não é? Nós estamos achando que o mundo está perdido, que tudo isso aí parece que Deus não está mais olhando para nós, está dormindo, se ausentou, morreu. E Jesus está dizendo a mesma coisa: vocês são medrosos, vocês não têm fé não. Então o que é que falta? Sabe o que é? A gente alimentar a vida de igreja, enfrentando as adversidades e as incompreensões. Como é que a gente enfrenta isso? Com a palavra do Evangelho. É o que nós estamos fazendo todo dia. E nós temos que baixar, né, a nossa crista de querer ser o tal. Temos que nos dobrar diante dessa força da palavra, entender que o Evangelho vem para defender a vida e promover certas questões que nós muitas vezes não sabemos resolver. Temos que nos inspirar na missão da igreja, que é ficar sempre com fervor evangélico em todos os lugares, e principalmente nos mais difíceis e exigentes que nós vamos encontrar na nossa vida. São as tempestades pelo mundo afora que nós vamos encontrando. Por isso vamos agora rezar dizendo: ó Jesus, por causa de forte ventania foste despertado por teus discípulos e acalmaste as águas impetuosas. Faze-nos, Senhor, compreender que, cheios de fé no teu poder, nada precisamos temer. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. E desejamos a todos um feliz fim de semana. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.